Vem comigo cortar e retocar minha franja em casa aqui no Japão. A primeira coisa que você tem que fazer sempre é fazer a repartição do cabelo. Dessa vez eu não prendi o cabelo pra trás e coloquei uns grampos pra poder ter uma ideia melhor do contexto de como vai ficar o emolduramento do rosto da franja junto com o resto do cabelo. Eu já corto minha franja sozinha tem alguns anos, mas a última vez que eu cortei, eu acho que eu cortei demais e aí tava ficando estranho no dia a dia depois que cresceu. Então eu decidi diminuir um pouco o triângulo da franja porque tava muito cabelo mesmo. E aí só essa parte mais do meio que eu vou cortar. E o resto eu vou desfiar em camadas pra fazer o emolduramento do rosto. E aí, quando crescer, pode ficar uma vibe mais Hime cut. Eu gosto de cortar essas microbangs ou franja mini, né? Aí eu uso como guia a altura da sobrancelha, porque aí o cabelo, quando estiver seco, ele vai subir um pouquinho e ficar o tanto que eu quero acima da sobrancelha. Aí, por enquanto, eu ainda tô com uma tesoura provisória, né? Essa tesoura não é em alimentos que a gente usa. E eu quero comprar uma tesoura adequada no futuro e uma navalha também pra fazer o desfiamento melhor. Mas aí agora eu tô fazendo a técnica pra fazer camadas na franja pra ela ficar mais leve. Você puxa pra frente a mecha, dá uma torcida e aí joga pra trás, deixando bem rente a cabeça. E aí você corta ali. Incrivelmente não vai diminuir muito o comprimento. Tem algumas regrinhas pra você seguir, né? Mas ele só vai cortar as camadas mesmo, sem você perder tanto o comprimento da franja. Obviamente o acabamento tá ficando horrível com essa tesoura, mas eu tava sofrendo um pouquinho com ela pra cortar de molhado. E independente disso, quando o cabelo estiver seco, você precisa dar a desfiada melhor e usar a navalha no cabelo quando ele tá mais seco, porque aí você vê o caimento que fica no cabelo no dia a dia. Depois de cortar a parte central da franja, eu puxei as mechas laterais, que faziam parte da franja principal antes também. Peguei referência como guia a franja que cortei. Puxei aí pra frente, em direção ao queixo do outro lado do rosto, pra fazer um caimento mais degradê. Aí o ângulo que você puxa depende de quão agressivo e quão leve você quer que fique esse acabamento e desfiado no seu rosto. Depois inventei, seguindo as vozes da minha cabeça e alguns tutoriais de rush cut, que eu queria mais agressivo essas mechas de molduramento da franja, mas que pega desde o topo da cabeça até a orelha, que é bem comum do rush cut. Porque eu tinha algumas mechas assim já, só que eu tava achando que elas estavam meio desiguais. E eu queria deixar mais marcado. Aí com essa mecha de baixo, eu estabeleci o guia, que seria pra parte de cima também, e cortei. E sempre vai conferindo se tá igual, simétrico os dois lados. Aí a parte de cima você usa de referência o guia, e aí desfia nesse sentido aí. Eu sei que tá horroroso usando essa tesoura, mas o ideal seria fazer com navalha. Não ficou bom, mas ficou passável. E aí eu achei melhor parar aonde eu tava e continuar fazendo uma próxima vez quando eu ter a tesoura e a navalha decente. E aí depois eu só retoquei com um azul mais escuro, que demorasse mais pra desbotar e não ficasse esverdeado. E é esse o resultado final do meu tutorial longo e completo, baixa energia aqui no Instagram, que provavelmente vai flopar. Mas eu queria fazer esse vídeo aqui pra ter o registro. Beijos, até a próxima, ou não, né?